Estamos começando o Arte Agenda Entrevista aqui no Correio do Povo. Eu tô... fazia tempo que eu não ficava nervoso numa entrevista, mas é que... Seguinte, né? Eu comecei vendo esses caras quando eu era garoto, né? Digamos assim, né? E agora... Putz, eu fui em tanto show deles que eu já nem me lembro mais. Mas, inclusive... o de 94 no acústico no Teatro São Pedro estava lá, estava contando para eles antes de começar. Mas vamos apresentar, né? Vamos apresentar a banda, como diria o Rui Carlos Osterman, assim, a banda tá junto, né? Então, mas Sadi Homrich presente com a gente aqui e Carlão Stein, eu chamo de Carlão sempre porque Carlos é o apelido oficial. É o nome, é o apelido oficial, né? Gente, eu tava pedindo a colinha para assessoria, lá para lá do Inverso e também para Aninha Paula, do número de apresentações, porque vai completar a apresentação sem acústica no São Pedro no domingo, dia 3, isso? Então nós estamos com 96, vai ter 97, 98, 99 e aí a 100. Domingo nós estaremos falando a verdade, nos outros dias. Nos outros dias não. Mas, gente, vamos voltar ali a 94, que eu tenho, já falando para vocês que eu tenho uma vaga memória, mas a lembrança, vocês vão me ajudar a gente lembrar. Eu tive a sensação de que eu estava participando de um momento histórico sem saber por quê. Primeiro, era o precursor de acústicos, né? Naquele formato, o São Pedro não era para isso, e ele tinha uma acústica maravilhosa, e eu falei para vocês, senti uma palpitação assim, de porra, cara... Que coisa, mesmo acústico, isso aqui tá vibrando, né? Queria perguntar das lembranças daquele 94 lá, daquela época, daquela gravação. Primeiro tem que começar assim, com lembranças. Vai. Cara, assim, olhando hoje com essa distância aí de quase 30 anos, foi um peitaço que a gente deu, porque... A gente estava vindo de 4 discos pela BMG, pela RCA, sendo plug, como queira. E aí a gente tinha feito um contrato com a Polygram, né? E aí começou uma guerra de nervos que eles não achavam que o nosso repertório estava de acordo com o que eles achavam. Eles queriam outras Camilas, outros astronautas, outros sobre o tempo. Né? Sim, sempre repetição. E aí a gente falou, não, então ok. A gente tinha uma demo feita, bem produzida. E aí a gente... se olhou, bom, e agora? Uma banda de 4 discos sem gravadora, o que vai acontecer? E aí, por conta dessa nossa proximidade com o formato acústico, a gente sempre curtiu muito isso, a gente viu um acústico do R.E.M. que falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa assim. E aí, tudo acabou fechando em ter essa data no Teatro São Pedro, que a gente pôde entrar pela primeira vez com uma banda de rock, com o formato acústico, mas não tinha amplificador de guitarra, não tinha bateria zona com 10 pratas, só que assim, a gente não queria fazer um acústico que fosse sem graça. Sim, aquele... Tinha que ter um punch, e a gente começou a ensaiar pensando nisso e não tivemos muito tempo, as datas foram se empilhando e nós produzimos, foi nossa primeira produção independente, essa gravação no Teatro São Pedro. Nós contratamos a equipe de gravação, a gente, claro, obviamente, a questão de cenário, direção artística, tudo, a gente que empreendeu. E aí depois disso, a Polygram falou, não, mas isso aí a gente quer. Bom, então agora é tanto. Né? A gente produziu e aí... Conseguiram o pedido, sim, pedir, receberei, sim, foi negociação. Na real, eu acho que para alguns números de Polygram, nosso até foi modesto. Foi relativo. Carlão, essa forma de fazer do Nenhum, que na época a gente conhecia outros tipos de shows, mas essa forma de fazer foi algo assim que foi renovador, assim, quem estava lá e depois quem comentou e depois quando saiu o registro, para vocês assim no palco, assim, como é que tava, assim, já gostavam de fazer, viram assim que dava. Eu tava antes da gente começar falando também que já tinham os embriões do Unplugged da MTV, mas com gente da MPB e o rock tava chegando também ali. Mas tá no palco com esse formato, assim, como se tivesse, tipo assim, São Pedro virou um barzinho, ou São Pedro virou um lugar diferente, sabe? Como é que... Foi uma
A gente já vinha de várias turnês, assim, a gente era uma banda que tinha, a gente é de 86, em 94 a gente tinha 8 anos já de carreira, mas a gente tinha feito muitos shows nesse período, né? Então o acústico ele nos proporcionou revisitar os arranjos de músicas que a gente já estava meio sentindo assim, pô, eu acho que a gente poderia, né, fazer algumas... A gente sempre gostava de dar uma mexida no repertório, assim, então o acústico nos proporcionou isso. Mas uma coisa que o Sadi ele não falou, que na época a gente estava numa trip assim de muita guitarra pesada e coisa e tal, e a gente estava pensando em fazer uma coisa nesse sentido, assim, a gente estava meio que se orientando para esse lado. E o acústico e o formato, a linguagem, tudo nos puxou de volta, assim, mesmo que inconscientemente, assim, a gente não pensou muito nisso na época, mas depois a gente viu que ele nos puxou para dentro daquela linguagem que nenhum ajudou, construiu, né, de certa forma, aquela história de misturar violão com guitarra, com acordeon e tudo. Então teve esse elemento comum, assim, e é um show muito prazeroso de fazer, até hoje, assim, a gente já sabe que vai ser uma coisa especial, assim, quando vai tocar o acústico, assim, né? Porque eu acho que está muito próximo também do momento da criação das músicas. Nossas músicas, elas geralmente são criadas com violão e voz, né? Uhum. Então o acústico, ele restabelece um pouco esse momento dessa fagulha criativa, né, que deu origem ao processo. Então também tem esse lado, né? Então é confortável. Isso de violão e voz eu acho legal, que eu acho que uma vez numa das entrevistas a gente falou, mas o processo de composição de vocês como banda, como agora a gente sabe que todo mundo é uma ilha, como diriam os outros rapazes, que aliás tem uma história com eles, né? Tem uma história... Inicialmente, tu teve sim. no iniciozinho lá do Engenheiros, né? Fiz alguns shows com eles. Essa história é bem contada aí. Mas o que eu quero dizer é que para a criação, então assim, o Carlão tá em casa e tá assim, ó, faço uma coisa, mando, porque agora todo mundo faz no seu próprio home studio e manda para os outros. Como é que tá o processo do Nenhum? Eu sei que esse show tecnicamente vem com as músicas mais normais, tem uma ou outra acréscimo, mas como é que tecnicamente agora o Nenhum faz nesses novos tempos, assim? Esses métodos novos de produção, eles proporcionam uma série de recursos, né, para quem gosta de trabalhar em composição, em arranjo principalmente. Então ele proporciona uma série de recursos, mas o Nenhum a gente procura, mesmo que tenha alguma ideia de arranjo que esteja associada à composição, a gente procura levar uma coisa só esboçada, ou levar referências para o estúdio, porque a gente acredita que a contribuição de cada um é muito valiosa dentro do processo, sabe? Aquele sistema de banda trabalhando. Então, geralmente se leva a música muito crua para dentro do estúdio de ensaio, que é violão e voz. E aí, olha, eu estava pensando uma batida mais ou menos assim, aí leva de repente um exemplo, ou dá um toque, fazer uma batida assim, e a gente vai construindo mais ou menos todo mundo junto os arranjos da música, né? Esse é mais ou menos o sistema que a gente usa desde que começou a banda. Pro Sadi, eu ia falar uma coisa lá do passado. Eu tô aqui eu trouxe, eu tenho os 3 em vinil, mas depois das separações, assim, algumas coisas eu preciso de notificação judicial para pegar, não. Mas eu tenho o Estranho aqui, né, que foi a entrada do Veco na banda. Isso. Mas eu queria falar do início também, só pra gente... Hoje eu tô puxando pela memória, parece que a gente é um saudosismo, né? Falar com nenhum de nós é falar de uma época que a gente curte. Mas pro Sadi, queria perguntar... Eu tinha uma paixão, sempre que surgia um trio, eu ficava fã absoluto naquela época ali. Então assim, era Rush, era Polícia, era Paralamas, que depois botou um monte de metais, não sei o que, mas era um trio, claro, né? Um trio. E aí quando vocês surgiram como trio, daí vocês me cativaram por ser um trio. Eu disse, os caras estão fazendo tudo isso com trio, parece que tem 6 caras tocando. O cara foi de trios. Pois eu sou fã de trios, apesar de achar que agora, por exemplo, eu estava no Poa Jazz, algumas formações vieram em forma de trio. Sim. Mas agora às vezes eu sinto um pouco de vazio com o trio, assim, agora, mas num festival de jazz, que daí é diferente, mas eu sou fã de trio, sou fã absoluto. Mas eu queria falar desses 2 primeiros registros, desses primeiros shows, essa primeira época ali, 86 até 90, como é que era a sensação? Vocês também eram trio lovers, como se diz? Então, nossas referências são as mais variadas, né? Claro, muito de rock inglês, depois norte-americano, latino-americano, né? E o formato trio, ele apareceu
por uma contingência matemática, nós éramos 3. Não tinha mais disposição, né? Exatamente. Porque o Teddy e o Carlão tinham uma... Mais que uma brincadeira, era um lançamento de ideia de um trio, né, que era acústico, em cima de coisa de almôndegas, de saracura, assim. Eu, na época, eu trilhava um caminho pelo samba, de percussão, mas a gente, na época da universidade, a gente começou a ver a movimentação do rock no Brasil, né, que culminou no Rock in Rio 1, para a gente entender que, sim, é possível fazer rock sério. E, assim, Teddy e eu tínhamos um amigo que tinha uma guitarra. Isso, na época, não era muito fácil. Não é. Né? E esse amigo da guitarra já não estava mais com a banda que ele tinha criado. Né? Eu, com a afeição por percussão, comecei a transformar o surdo do samba, a caixa, o tarol, numa bateria. Aí fiz algumas aulas e a gente conseguiu um baixo. Fez aula com que professor, só para essa pergunta? Era o Taba. Na época era o Taba, que é um grande baterista, uma grande figura. E aí a gente conseguiu com um amigo um baixo, ou similar a um baixo de escala curta, para o Teddy, e a gente começou a lançar algumas ideias, tocar algumas músicas que a gente curtia, né? A ideia nunca foi ser uma banda cover, termo que nem se usava na época, né? Mas não sabia nem quem ia cantar, nós éramos 3 que estavam começando a descobrir alguns caminhos. E aí, com o tempo, a gente conseguiu soar como um trio, com alguns vazios interessantes, né? Uns momentos de distensão bacana, mas depois voltando como um power trio mesmo na canção. E era muito legal a gente fazer esses arranjos que tinha uma ligação muito grande do baixo com o bumbo e a guitarra entrelaçando, mas às vezes é o contrário. Por exemplo, a batida de Camila foi feita em cima do arpejo de guitarra. Então era assim, nós nos sentíamos capazes de botar um som em pé entre 3. Na época eu tocava bateria e eu admirava a coisa da Camila, a gente fazendo, e eu era aluno do Fábio Musclin, que agora continua ainda, Musclin. Só que ele tocando, eu achava ele indisciplinado, ele já veio aqui, já deu entrevista também, e eu achava ele indisciplinado tocando porque ele era mais anárquico, ele fazia os rolos, as coisas mais anárquicas. Aí quando eu ia fazer isso na aula, ele me xingava, não, tu tem que ser sério na aula. Pô, eu tô seguindo os passos do meu professor. Não pode, né? Mas voltando à diversidade de instrumentos e arranjos, eu queria falar desse show, porque eu vi a foto de divulgação que veio do Krebs lá, as fotos. E lembrando também que no Acústico 2 tinha a cítara, tinha outras coisas também. Eu queria saber tem a profusão de instrumentos que teremos nesse acústico. Acho que o rapaz que não veio aqui, o Veco, né? É o cara que responde por esse lado experimental. Assim, ele tem deve estar já afinando os instrumentos. Já deve estar começando a afinar. Não, começa hoje, né? Porque senão não dá tempo. Porque o que acontece? Ele tem uma predileção por esse tipo de coisa, assim, esse desafio de aprender a tocar uma coisa nova, ele gosta, ele curte fazer esse negócio e ele gosta de fazer a coisa de uma forma mais ortodoxa. Por exemplo, se tu der um banjo para mim, eu vou inventar um jeito de tocar o banjo. Eu não vou, sabe? Mas eu não acho fantástico quem toca do jeito certo. O Veco não, ele vai, faz todo o aprendizado, coisa e tal. Citar a mesma coisa. Então ele é um cara muito disciplinado. Né? Você está falando do Musclinho, o Veco é um cara muito disciplinado. Então, o que acontece? Ele vai trazendo essas experiências dele para dentro do show acústico. Qual é a consequência? A consequência é que ele não toca 2 músicas com o mesmo instrumento. Então ele tem que trocar a cada... E aí agora ele vem reclamar. O número de roads do Nenhum de Nós deve ser maior do que os outros. Só o do Veco amanhã. Só o do Veco. Eu já falei para ele que eu vou fazer minhas próprias trocas para meu road ficar livre. Exatamente, o road fica para ele, né? Isso aí. Eu queria falar de novo da magia do São Pedro. Nós temos, eu vou dar o serviço, mas infelizmente, pelo que eu sei, a não ser que as pessoas vão ali na fila e esperem a volta de alguma coisa, uma cadeira extra, mas está tudo esgotado, né? Pelo que eu vi. Tudo esgotado, nas 4 sessões regulares e na extra, que vai ser na terça-feira. Na extra também. E uma coisa que eu estou chamando a atenção, porque me surpreendeu, que historicamente o show no São Pedro era 21 horas.
E agora é às 20. É às 20. Então, quinta, sexta e sábado e terça é às 20 horas. Terça é às 20. E domingo é o vespertino, às 18 das horas. 18 deles, tá. Então eu tô chamando atenção porque vai ter gente que vai chegar às 9 vai chegar. Não, tem gente chegando atrasado por isso, porque o São Pedro sempre foi 21 e passou para as 20. É uma mudança radical isso. Radical. Mas... E só complementando, também não sei como é que funciona coisa de PPCI, uma época não podia ter cadeira extra. Não sei se é por causa de pandemia ou o quê, então não dá para se fiar que vá ter. Mas não custa dar uma tenteada. Às vezes eles fazem ali no fosso, né? Naquele lugar do Exatamente, fosso, mas é que agora tem que ver se a legislação está permitindo isso, porque isso mudou um pouco. Porque quando se colocava nos corredores laterais, uma situação de emergência, assim, a evacuação das pessoas fica dificultada. Isso tem acontecido e agora vamos falar um pouquinho extra, assim. Eu tenho conversado volta e meia com o pessoal, por exemplo, o Araújo e o Pepsi, que são da opinião, e os caras têm todos os controles, não sei o quê, mas em algum determinado momento começou a entrar gente. Eu fui, por exemplo, na Luísa Sonza, no Pepsi On Stage, tinha 6 mil pessoas, né, assim, e o Pepsi, depois das questões da Boate Kiss, tinha passado para 4 mil, aí na volta da pandemia voltou para 6 mil, assim, o público. O Araújo, ele estava nos 3 mil sentados, mas ele já está chegando a 4.500 com as pessoas em volta. Sim. Então, é aquela coisa de se pensar isso como o São Pedro pensa, né? De se pensar que às vezes tenta fazer um show extra, mas botar às vezes 5 mil no Araújo, eu já vou ficar preocupado, né? Começa a criar uma situação de risco ali. Mas a magia do São Pedro para vocês, assim, quero que vocês tentar de novo, tô puxando pela memória, o Gonzaga tá, pô, se eu soubesse tinha tomado um fosfosol, né? Tinha tomado um fosfosol antes de vir aqui, mas às vezes eu lembro de um produto da época, não, mas é o produto da época que a gente ouvia vocês no início, né? Mas algum momento do São Pedro, assim, que a galera quebrou o protocolo, que alguém... Eu noto nas vezes que eu fui depois de vocês e até o último... Aquele o de janeiro de 2020, que foi o último de São Pedro, era aquele com o Kaiká também, né? Exatamente, com o Cleiton Cletiro, né? Isso, esse eu fui também. Mas a gente nota que o público... Vocês reconhecem já, assim, tipo, até aquela coisa de olhar e coraçãozinho... Alguns que já são mais fãs... que tem faixa, coisa, já ficam na primeira galeria ali, para que vocês olhem bem. Essa relação, e essa relação principalmente no São Pedro, queria que vocês falassem um pouquinho. Vai, fala tu. Nós tínhamos alguns fã-clubes pelo Brasil, mas o fã-clube mais atuante que existe até hoje, para nossa surpresa, foi criado num acústico no Teatro São Pedro. Acústico. Não no primeiro. Não foi no primeiro. Mas... por quê? Porque o Teatro São Pedro ele tem uma aura, né, que é diferente do que tu ir em outro local para ver o show. Né? Claro, tu está chegando já num prédio histórico, num local histórico, né, e que ele se manteve, né, como um palco italiano perfeito, né, com plateia, com camarote, com galerias. Então, quem senta lá no São Pedro já está... predisposto a ouvir, a escutar, a ser impulsionado a sair da caixa, sair do normal. Então, para isso já se usou folhas caindo, já se usou velas, mas a música é o foco principal, né? Mas ela pode ser bem emoldurada para fazer todo mundo entrar para dentro do show. E o São Pedro permite a gente entrar para dentro do show. Seguramente o teatro ele tem essa contribuição, né, no processo todo, e ele colabora muito, né, com a nossa linguagem, a gente consegue fazer uma interação muito boa assim, com aquelas madeiras, com aquelas cortinas, com aquelas janelas, né? É um momento muito especial, assim, e as pessoas já estavam pedindo, né, pra gente voltar ao São Pedro, porque não interessa onde a gente faça show em Porto Alegre, né? Todo mundo quer saber do São Pedro, então eu acho que o teatro ele é realmente muito especial para todos nós. E tem uma coisa de backstage também que é legal, porque a gente entra lá quinta-feira, agora, de tarde, cedo, amanhã, e vamos ficar lá até terça-feira, depois do espetáculo. Então é praticamente ficar na nossa casa durante essa semana. Tem até cama no camarim. Tem até cama no camarim e aquele sistema, né, atrás do palco, lá é muito interessante, porque tu começa a entender que tu está, de certa forma, comungando com uma série de artistas que já tiveram lá, de todas as vertentes da arte,
cênica e musical. Então, te dá uma responsa, assim, saca? Em paredes quase 1 metro de largura, não é qualquer lugar que tem isso aí. Pessoal, eu sempre falo e já estamos chegando perto do final, mas dos projetos que estão levando, porque o Nenhum é uma parte, mas sempre tem alguma coisa pintando. O Sadi, de vez em quando eu encontro, né, em algum projeto gastronômico, etc e tal. Sadi, o que tu pode dizer também da carreira extra Nenhum de Nós? Não dá para dizer que é uma carreira. Eu tenho uma ligação com a gastronomia, especialmente com a cerveja. E harmonizações. E isso, como está em voga, né? Isso hoje em qualquer lugar tem uma cerveja artesanal, as pessoas conhecem. Em seguida eu sou chamado para algum evento mas hoje assim, menos tecnicamente, mais ludicamente. Como ter momentos legais, né, com gastronomia e cerveja. E isso é tranquilo. De vez em quando eu me reúno com o meu pessoal do samba, Regional Laranjal, e curto fazer um som assim com o Jacques Maciel. A gente faz coisa para botequinho mesmo, assim, que eu gosto. Eu sempre fui do ramo, né? Sim. E é legal poder fazer isso nesse horário ocioso aí do Nenhum. Carlão. Bom, eu e o Veco, a gente está produzindo trilhas, né? A princípio a ideia era lidar com publicidade, porque nós dois somos publicitários, mas a gente está fazendo outras coisas que são muito mais recompensadoras. Assim, ultimamente a gente trabalhou uma produção de artistas jovens que estão surgindo, a gente está entrando num projeto assim também, e também estamos produzindo algumas coisas muito interessantes. Até eu podia comentar agora, assim, já vai ser nosso 3º ano seguido que a gente está produzindo a trilha sonora do Natal de Florianópolis, do desfile de Natal de Florianópolis. Olha só. É muito legal assim, produzir aquilo lá. E é tudo músicas inéditas e que a gente compõe para aquele desfile. Assim. Então está sendo uma série de pequenas experiências que não são extra musicais, mas que trazem uma bagagem para a gente assim, também dentro do... Até que a gente acaba contribuindo para o Nenhum, até pelo conhecimento que a gente adquiriu de processo de gravação e produção musical, tudo assim. Então... Tu sabe que tu falou de trilha, eu lembrei de uma coisa, uma vez conversando com o Mu Carvalho numa entrevista, e ele faz muito, né? O Mu é um cara que faz muito, ele, o Plínio Profeta, tem um monte de cara lá do centro e falando exatamente das coisas que a gente não sabe de trilha, porque trilha parece que é só aquela música, aquela incidental, mas tem a vinheta, tem a parada, tem que é aquelas coisas que a gente quando vê um filme, por exemplo, do Morricone, daí a gente sabe, não, o cara colocou isso aqui, gente, sabe, um filme que o Morricone botou, que não era só, a gente só percebe coisas de trilha. Então no desfile eu acompanho, por exemplo, o desfile de Natal aqui de Gramado, né, mas a gente vê que tem coisas que são detalhezinhos, né? A gente trabalha associado com com a coreografia, coreógrafos e tudo, e então é um trabalho bem interessante assim de fazer, porque ele foge completamente do nosso escopo assim dentro do Nenhum, mas traz um conhecimento para a gente assim que sem dúvida nos faz músicos melhores assim. E para fechar, material novo do Nenhum, agora não, agora é shows, assim, tem alguma coisa pintando, sendo como o Sadi estava falando, assim, quando a gente começou a fazer a banda, a gente tinha 3 pedaços de pau, né, a minha guitarra era melhorzinha. Era uma guitarra. O baixo do TG era um pedaço de pau e o Sadi era uma coisa que se assimilava. Um monte de caixa de tênis quase. Se assemelhava. O que era tu, era de qual? Era a Tama, não? Primeiro foi adaptado mesmo. Adaptado. Né? Comprei os pedaços do baterista de Pelotas e tal, adaptei. Aí apareceu no leilão uma bateria Valcarege que tinha sido da orquestra do Aderval Dávila, da Rádio Farroupilha. Olha! E aí adaptei ela e um baita som. Para ter uma ideia, assim, quando o Sadi conseguia um pedal, aquele de hi-hat, sabe? Para trazer aquele pedal lá, a gente fazia um ensaio. Todo mundo em volta do pedal. Comemorando. Cada avanço era pequeno avanço. No pedal da Boss. Exato. Eu comprei o primeiro pedal da Boss, era um compressor. Usava duplo no início? Chegava a usar duplo? Não, nunca usou, né? O meu pé direito é muito rápido. Só os metaleiros que eu via na época, né? E aí, desde o começo, quando a gente tinha esses pedaços de pau, assim, o Nenhum sempre foi uma banda que sempre teve foco na criação musical, sabe? Na composição. E eu acho que a gente fatalmente deve retomar esse processo aí.
Eu costumo dizer que a gente usou esse ano de 2023 agora, principalmente, ano passado um pouco, para a gente se recapitalizar, porque as reservas durante o período de 2 anos sem pegar na pandemia, a gente tinha alguma estrutura, deu até para dar um apoio na equipe técnica, por menor que tenha sido. Chegaram a fazer drive-in, né? Vocês fizeram alguns shows de drive-in, né? Fizemos 2 drive-in, fizemos o Feito em Casa. Fizemos lives. Lives, assim, e então é para a gente nos dedicar a criar recursos para poder fazer como a gente gosta, né, de compor e poder operacionalizar uma gravação bem feita. Uma gravação bem feita. Gente, ó, nos bastidores depois eu vou pedir autógrafos no meu estranho, porque eu comecei no jornalismo ali na virada de 89 para 90, eu já estava cursando, então era bem na época que eu estava começando o jornalismo. Então esse disco tem um pouco a ver também, eu tenho quase 34 anos de carreira e o disco... Esse aí sobreviveu ele, ao processo. Ele sobreviveu aos processos de separações, porque tem uns discos que a gente leva, né? Agora, enquanto eu não achar meu cardume, meu nenhum de nós, vai ter confusão com as vezes. Não, já não está mais tão fácil de achar. É verdade. Gente, muito obrigado, obrigado de coração. Para mim foi isso. Falando sério, pensar essa época, pensar vocês como uma história, não só pensar esse momento, pensar como os fãs também pensam, assim, fãs jovens que vão lá, sabem da história de vocês. Sim. Eu conheço pessoas que pegaram vocês num outro. Tem pessoas que são do acústico 1, tem pessoas que são do acústico 2, assim, e ao mesmo tempo gostam tanto, né? Então, mas para mim é pensar também essa memória, essa nostalgia, assim, de saber da construção de vocês de 37, quase 40 anos de carreira. Então, muito obrigado pela entrevista, tá? Obrigado, cara. Continuo acompanhando sempre, por favor. E vai ser maravilhoso. Tô ali tentando ver qual é o dia que eu vou ali o dia que eu não vou ficar muito apertado, porque eu sei que agora que eu falei da cadeira extra vai ter gente lá de fila. Mas a produção consegue, né? Então tá, gente, nenhum de nós de quinta a domingo e depois na terça-feira, Teatro São Pedro, imperdível. Se você for um pouco insistente, de repente pode tentar, mas tá sold out, né? Então, mas é um show imperdível e desde 94 é imperdível no São Pedro, e eu acho que o pessoal que vai no domingo vai pegar a apresentação sem que diz que vai ser a melhor, né? Assim, já tô dando um spoiler, né? A 100ª. Tá, gente? A gente volta com a Arte Agenda Entrevista numa próxima oportunidade. Beijo grande, tchau, tchau. Valeu. Oh, man.